Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como de costume, dependendo da hora que você estiver nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Centro, a voz do centro de São Paulo na internet. Lembrando que estamos ainda no nosso especial de Mês das Mulheres. Mas antes de apresentar nossa convidada especial de hoje para vocês, quero dar as boas-vindas às minhas colegas de apresentação, Ana K. Olá, é sempre um prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Sou Ana Cado, Vivendo no Centro. Obrigado, Ana. E agora, Isa Sanches. Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio, do Pod Centro. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom, gente, hoje dando continuidade a mais um episódio daqueles que eu sou um intruso, que é em homenagem às mulheres nesse mês de março. Nós temos aqui uma convidada que é, assim, de todas as mulheres que a gente entrevistou até hoje, para que elas possam ser o que elas são, tudo que elas contaram, precisa ter a segurança garantida. E temos aqui uma representante de quem garante a nossa segurança, que é a Tenente Coronel Rosimeire. Olá, Tenente, como vai? Olá, para mim é uma imensa alegria estar aqui com vocês, participando desse Pod Centro. Nós vamos aqui dividir, nossas experiências aqui. Gente, olha, só para vocês terem uma ideia da importância, a Tenente Coronel, ela é responsável pelo 7º Batalhão. E o 7º Batalhão, ele cuida nada mais nada menos que aqui da região central, que é uma região extremamente delicada, que já tem melhorado bastante, A gente até falando sobre isso, mas é uma região extremamente delicada. Tenente, como que é trabalhar no centro de São Paulo? Uhum. É diferente de outros lugares? É mais difícil, é mais fácil? Então, deixa eu explicar uma coisa, eu trabalhei no 7º Batalhão de 2022 a 2024, 2 anos. Fui a primeira mulher a comandar o 7º Batalhão, depois de mais de 60 anos. Nossa. A gente fala do 7º Batalhão, com muito carinho, porque é um batalhão histórico, é um batalhão que tem uma complexidade, de fatores aqui na área central, grande. E eu ser a primeira mulher a comandar o 7º Batalhão, para mim, é motivo de muita satisfação, de muito orgulho. Eu imagino. E essa região, essa experiência durante esse tempo, é diferente de outros lugares? Como foi essa experiência no centro? O centro de São Paulo, não há lugar no mundo igual ao centro de São Paulo, tanto pela sua beleza, pelas suas complexidades. Eu falo que o centro de São Paulo, aqui nós temos todos os órgãos representados aqui. Nós temos autoridades circulando aqui pelo centro de São Paulo a todo momento. Pessoas que trabalham, pessoas que estudam, que moram aqui na área central. E a complexidade de fatores, não existe nenhuma metrópole do mundo como São Paulo, É uma cidade maravilhosa, mas como uma grande metrópole, ela tem as suas implicações também. É verdade, O Isa, aí, a Movicentro é muito envolvida com a segurança. A Movicentro nasceu engajada com a segurança, Exato. E como que você tem visto aqui essa mudança da segurança de uns tempos para cá? E o que você pode nos perguntar para a nossa Tenente Coronel? Olha, primeiro foi muito bom, uma honra trabalhar com a Tenente Coronel Rosimeire, desde o primeiro momento que nós nos encontramos com a vinda da 2ª Companhia aqui na região central. Foram 2 mulheres muito batalhadoras, que eu lembro todos os dias o quanto nós éramos algumas vezes desacreditadas, se a gente fosse realmente conseguir entregar o projeto e conseguir fazer a inauguração, mas deu super certo. E quanto à segurança, a mudança, sobre a segurança ou sensação de segurança, eu só vejo coisas positivas, números positivos, números que vêm caindo, muito expressivos de roubos, furtos, entre outros delitos. E eu vejo também que a Tenente Coronel Rosimeire foi uma grande pessoa, uma grande mulher que esteve à frente do 7º Batalhão, e ela também foi responsável por toda essa revitalização e por toda essa segurança aqui no centro. Eu acredito, inclusive, que fez toda a diferença, porque o olhar feminino é diferente, não é verdade? Tem diferença esse olhar feminino para um olhar masculino? Eu acho que a mulher, ela sabe falar não, mas ela fala não sorrindo. Muito bom. Brincadeira. Mas eu falo que o momento em que eu vivi como comandante no 7º Batalhão,
são momentos memoráveis que eu jamais ousarei esquecer. Porque você, como comandante, né, desde quando eu entrei na academia do Barro Branco em 93, foram 4 anos de formação, saí em 96, lá no teto da academia do Barro Branco tem lá, Escola de Comandantes, né? Eu honro todas as unidades que eu passei, porque eu saí em 96 da academia do Barro Branco, eu fiquei como aspirante a tenente, né? Você fica num período de estágio, vamos dizer assim, e nesse período nós tínhamos a época. Nossa, gente, a época fica parecendo meio velho. Ali, ó, foi naquele momento, naquele Boa. momento, as mulheres, né? A pergunta que a Ana tinha até feito aí. Nos Sim, bastidores. sim, Nos nos bastidores, Se exato. tem diferença, né? Tem da mulher diferença. lá atrás e a mulher hoje, né? Na Polícia Militar. Muita diferença. Porque quando eu entrei na Polícia Militar em 93, saí em 96, aspirante, nós mulheres só trabalhávamos com crianças, mulheres, menores, né? E naquela época nós trabalhávamos na segurança escolar. Então as mulheres elas ficavam nas escolas fazendo a proteção do corpo escolar, dos alunos, dos professores, e eu como comandante fundava as escolas para verificar como estava, se estava tendo algum problema e tudo mais. Aí depois, passado um tempo, por volta do ano 2000, nós tivemos a modificação. A Polícia Militar ela sofreu não, né? Acho que foi uma melhora muito... Uma evolução. Uma evolução, né? Porque aí extinguiu-se os batalhões femininos, né? Porque a mulher só trabalhava com mulher, comandava a mulher, e a mulher exercia somente essas funções mais assistenciais, né? Sim. Aí, a partir dessa fusão do policiamento feminino com o masculino, os quadros, né, masculino e feminino, a mulher começou a atuar ativamente no policiamento. E isso foi uma virada de chave fantástica, né, para toda a sociedade, vamos dizer assim. Para a mulher, né, na Polícia Militar, no papel da mulher como profissional de segurança e para toda a população. Porque, infelizmente, nós temos algumas situações que a mulher também pratica o crime. Sim. Então, a importância Sim. da mulher também está naquela rádio patrulha que está atendendo ali uma situação de emergência, ter uma mulher também para fazer uma revista, né? Ou até mesmo numa situação de vulnerabilidade da mulher, a mulher ter aquele jeitinho especial para tratar aquela pessoa que está sendo vítima. Enfim, isso daí foi uma evolução da Polícia Militar com essa fusão de quadros. Então, eu honro todos os lugares que eu passei, porque depois a época era 4º BPFEM. Eu trabalhei no 4º BPFEM, que era mais zona leste, né? E depois fui para o interior. Praticamente mais uns 10, 12 anos no interior de São Paulo, né, em Araraquara, no 13º Batalhão do Interior, que também foi uma experiência riquíssima para minha carreira, para minha vida, porque no interior é uma outra realidade também de polícia, né? E você como mulher lá, eu exerci vários papéis, né? Eu, num primeiro momento, atuei no pelotão de trânsito, onde as mulheres estavam, a grande maioria das mulheres, porque naquele momento a gente já estava meio que fazendo outras atividades. Mas eu comandei o pelotão de trânsito, depois eu fui o comando de força patrulha, que é o comandante de uma determinada área, que vai gerir as viaturas que estão fazendo atendimento 190. Depois voltei para São Paulo em 2011, quando foi promovida, vim, né, para São Paulo, né, promovida a capitão. Aí trabalhei no Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, onde eu tive também maravilhosas experiências. Você começa a ver a instituição, né, com outro olhar, porque você tem que fazer como é que fala? A gente pode falar assim, que mostrar realmente o que a Polícia Militar faz. Dar publicidade. Dar publicidade do que a Polícia Militar tem feito, faz, né? Porque nós sabemos também que muitas vezes a grande mídia, ela divulga muito mais o negativo do que o positivo. Né? Então, e aí esse cai é o no papel. senso comum que as pessoas só têm uma visão específica da Polícia Militar e nem quer conhecer de fato como funciona, né? E aí a gente também pode dar a nossa voz, né? Falar o que a Polícia Militar, né, tem feito e faz, né? Com muita
com muito orgulho, né, que é proteger a nossa sociedade. Sensacional. Depois do Centro de Comunicação Social, eu trabalhei também no M1, no M3, né, que, na Zona Norte, um pouco de tempo. Aí depois, na promoção para tenente-coronel, que eu tive a grata honra, a satisfação de vir comandar o 7º Batalhão, que é um batalhão histórico de homens e mulheres aguerridas, que não desistem, que estão todos os dias à frente da criminalidade aqui na área central, né? Protegendo realmente, né, a sociedade. Então, assim, é motivo só de alegria, de honra. Foram muitos desafios, né? Como a Isabela falou, todos os dias. Todo e a cobrança dia, é gigante. Não né? tinha rotina. Não tinha. Então, assim, todo dia era um novo desafio. E nós estávamos ali à frente. A parceria com a Move Centro foi, assim, algo maravilhoso também para nós, porque aí nós conseguimos, né, fazer a implantação da 2ª companhia aqui num ponto, né, marcante, né, da cidade de São Paulo, que trouxe muita melhoria para todos aqueles que circulam. Acho que os senhores aí podem falar melhor que eu, né? Nós moramos aqui na região, São João. Aí é visível essa melhora. Então, assim, isso daí para nós, a gente fala, né, a Constituição Federal fala que, né, a segurança pública é dever de Estado e é responsabilidade de todos, né? Então, assim, eu sou muito grata à Move Centro por ter aberto as portas para nós, nos auxiliado, né? Para que a gente pudesse dar uma melhor sensação de segurança para todas as pessoas que estão aqui na área central. Eu acho que a gente via, a polícia sempre foi muito presente aqui no centro, mas a gente percebia que era assim, era para remediar o que já tinha acontecido. A gente era assaltado, a polícia ajudava, mas era sempre assim, correndo atrás, né, do prejuízo. E agora não, agora a gente não espera acontecer, é preventivo. Né? E aí é esse preventivo, talvez, que a mídia às vezes não vê, né? É verdade. Que não divulga, né? E aí você acaba só divulgando fatos divulga negativos. sim, que o centro está lindo, mas o que está sendo feito? Porque imagina, a gente vê aqui tudo lindo, limpinho, fica vendo o estresse que deve ser lá atrás, a correria para manter do jeito que está. Que na verdade, quando a Tenente-Coronel Rosimeire, ela foi, né, a comandante do 7º, estava naquele momento pós-pandemia, assim, que a gente foi um grande desafio, de fato, né? Lidar com o centro como protagonista, né, de toda a mídia, grande e pequena mídia, e lidar com fatos novos todos os dias, e lidar com quantos comandados tinha sob a sua alçada quando você estava lá no 7º Batalhão. Por volta de 800 homens e mulheres, né? Não. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que tratar aquele policial como profissional, mas não esquecer que por detrás da farda existe um ser humano. E aí você tinha alguns problemas também pessoais para serem resolvidos, mas eu fui muito feliz. Eu falo que, né, as parcerias, uma mulher à frente do batalhão também trouxe para eles também algo diferente, impactante, né? Mas eu não perdia nenhuma oportunidade, por exemplo, de valorizá-los, né? A Isa acompanhou bastante aí o nosso trabalho, a gente procurava todas as oportunidades que nós tínhamos de fazer algum evento para realmente valorizar aquele policial que estava se dedicando, que estava se destacando, porque coisas ruins numa grande empresa vai acontecer. Mas toda empresa. E 800 pessoas, a gente às vezes tem 5 subalternos. Dá problema. Mas eu falo que assim, a polícia militar, ela corta na carne, eu falo. Nós temos aí nosso regulamento disciplinar, nós temos outras válvulas, né, para poder sanar essas questões, né? E eu acredito que assim, eu fui muito mais feliz com as questões positivas do que com as negativas. Meus policiais, eles eram e são ainda motivo de orgulho, porque eu tenho um carinho enorme por todos eles, né? Ela é muito bem recebida, viu, gente? Sim. Muito bem recebida. Você comentou agora essa questão da disciplina, aí eu estava até me preparando para perguntar assim, de desafios da mulher, e o que tinha chamado minha atenção com as outras entrevistadas é que até áreas que a gente acha que são mais simpáticas, como assim a área da cultura, a Dandara contou que teve que se impor mais na liderança, mas quando você fala dessa disciplina, que todo mundo já está dentro ali,
talvez seja o contrário, porque eu estava esperando você me dizer que era mais difícil. E talvez não, você chegou lá, eles já aprenderam antes esse respeito, essa disciplina. Como é que foi? Ou não teve nada disso? Você teve que se impor mais para... Assim, a polícia militar, ela é baseada na disciplina e na hierarquia, né? Que eu sempre falo. Quando uma mulher está à frente, se a pessoa quer ou se ela não quer, ela vai ter que obedecer. Entendi. Porque é a regra do jogo. É a regra do jogo. Então, isso daí, de certa forma, até meio que facilita para nós. Entendi. Então, quando você comentou... Não, é bem mais tranquilo, né? Eu falo até que, assim, por exemplo, essa questão do preconceito, às vezes, né? Tem em algumas empresas, aquela coisa toda. Mas na polícia militar a gente vê isso de uma outra forma. A gente vê até meio que positivo. Porque a gente, em algumas situações, às vezes as pessoas exercem a mesma função e não ganham a mesma coisa entre, né, homem e mulher. Sim. Na polícia militar não existe isso. Né? Se pela você patente. exerce, é pela patente, é pelo posto, é pela graduação. Então, se você tem aquela graduação, se você tem aquela patente, você vai ganhar. É o que diferencia o tempo de serviço, isso, aquilo. Sim. Mas o básico é igual. Então, assim, muitos pensam, a polícia militar é machista, é isso, é aquilo, é desigual. Não tem isso no campo, o que eu quero dizer, assim, financeiro, né? institucional. Né? Sensacional, porque eu já tinha vindo para ouvir ao contrário. Para falar, olha, na polícia é um ambiente masculino, a gente tem que, para chamar atenção, a gente precisa ser mais dura. E agora eu tô até, já saí daqui aprendendo, né? Já me senti melhor do que eu cheguei. Eu tô pensando assim, vou levar isso para o ambiente corporativo, esse negócio da disciplina desde... É fantástico. Você aprender que tem que respeitar, que é assim, não importa quem tá acima. Exato, muito bom. Já vou sair daqui mais inteligente do que cheguei. Sabe o que eu queria? Conhecer a Rosimeire. Como lá na década de 90, ela optou por ser uma policial militar, porque é muito diferente, né? A mulher lá na década de 90 e hoje ter essa segurança e falar, não, eu vou ser policial militar. Queria conhecer um pouquinho mais da Rosimeire. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Geralmente, eu não falo muito, mas eu acho que é bastante pertinente, porque isso pode estar abrindo os olhos para outras mulheres, para virem buscar o seu espaço. Sim. Em todos os lugares, se você se propor àquilo, você consegue, né? E eu tinha terminado a faculdade de Educação Física, mas eu queria algo mais, né? Eu era do interior, né? A minha família toda do interior de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, e eu falava, não, mas eu preciso mais, acho que tá faltando alguma coisa. Eu sempre via na televisão, vocês lembram que lá, seja você também da Marinha, Exército, Aeronáutica, aliste-se, aliste-se, eu não vou... Aliste-se. Mas essa frase me marcou muito, né? E eu assistia aqueles comerciais, eu ficava louca, né? Eu falava assim, não, eu preciso ir para a Marinha. Aí uma só que eu falava assim, mas o mar é muito longe lá, né? Bem ficar longe da família, isso, aquilo, tudo, né? E sempre aquela coisa me incomodando ali, né? Mas acho que era questão de propósito de vida, de querer fazer algo a mais, de querer ajudar pessoas, né? E aí minha avó fazia um tratamento em saúde em Rio Preto, São José do Rio Preto, no hospital de base, com problema de coração e tal. Aí eu vi uma faixa, oficial da Polícia Militar, Academia do Barro Branco, inscrições abertas. Eu falei, aqui. Sabe quando dá aquele start? Eu falei, é agora. Essa aqui é a minha hora. Aí virei para minha mãe e falei, mãe, Academia de Polícia Militar do Barro Branco, inscrições abertas. É em São Paulo, eu tô indo. Já era formada em Educação Física. Já era formada em Educação Física, mas ainda não estava atuando, entendi, né? Tinha acabado de me formar. Novíssima. Aí peguei, a minha mãe falou assim, Barro Branco é do lado ali da casa da tia, né? Praticamente, né? Aí eu falei assim, pronto, já vou ligar para minha prima, vou verificar se eles me aceitam. Já garanti meu cantinho. Se eles me aceitam lá, tô indo para São Paulo. E foi. Eu vim para São Paulo, prestei a prova, passei e fiquei os 4 anos na Academia do Barro Branco. Mas eu acredito que foram anos difíceis, porque eu estava longe da família, né, interior. Não quero falar aquela época, mas naquele momento, né, não tinha essa expansão do telefone como tem hoje, celular, essa facilidade de contato, você faz uma ligação de vídeo, vê as pessoas, né?
Naquela época a gente tinha que ir lá na Ficava na cabine fila lá do da orelhão. Telesp, né? No orelhão. Eu ficava na fila do Eu orelhão. ficava Com a na fila do fichinha orelhão, na mão, com a né? fichinha na mão, gente. Isso, a fichinha na E mão. tinha o tempo, porque É. se acabasse o tempo Acho que da era 1 fichinha, minuto. Era tinha 3 que arrumar 3 outra. minutos. 3 minutos. 3 Imagina, minutos. você podia falar só 3 minutos. Ó, vai cair. Tu Vai caía. cair, você ficava desesperado que não tinha mais a fichinha, uma coisa de doido, né? E na academia também, né? Porque tinha um orelhão, né? Tinha 4 orelhões lá e uma fila enorme de alunos para imagina. poder falar com todo mundo. Aí o mais antigo, né? Que o mais antigo tem a precedência e às vezes você não conseguia falar. Então, assim, foram os 2 primeiros anos, né? De muita dificuldade, Uhum. mas nesse sentido, né? Da questão familiar e tal. Mas foi de muito aprendizado. Eu falo que o que eu aprendi na Academia do Barro Branco, o que eu aprendi sendo policial militar, eu levo para minha vida pessoal. E é para a vida toda isso, né? É algo assim, é uma virada de chave na sua vida, porque são hábitos diferentes, são rotinas diferentes, você aprende a ter disciplina, você aprende a seguir hierarquia. Então, é algo que realmente me motiva todos os dias estar aqui. São 4 anos dedicados à aprendizagem o tempo todo, né? Que você ficava lá. E isto, o primeiro Mó ano legal. era internato. Era internato. Então, a gente não podia sair. Aí, se você não fizesse nada de errado, você no final de semana estava livre, né? Que a gente fala, né? Senão, tinha o final de semana caçado. Aí, você tinha que ficar lá também. Então, não via família, né? Olha a Mas eu sempre disciplina. fui disciplinadinha, né? Olha a disciplina. Hoje, qual que é o percentual de mulheres na Polícia Militar de São Paulo? Olha, nós podemos dizer que por volta de uns 14%, 14%. 15% nós temos de mulheres, né? É Pouco uma grande até. evolução. É uma evolução, mas se a gente Mas for ainda comparar, é precisamos de mais mulheres. bem pouco. né? Mas todas as áreas estão evoluindo aos pouquinhos, né? Que eu até comentei agora que o que me espantou é que em áreas que eu achava que já seria um caso resolvido, as áreas de cultura, as artes, e elas vieram aqui e contaram que também tiveram que... Então, eu imagino que na polícia ainda tem um caminho aí e também para criar o interesse das mulheres, né? Porque às vezes o preconceito está das meninas que não pensam nessa carreira. Também. Acho que é uma carreira mais masculina. Ou difícil, ou que vão sofrer algum tipo de dificuldade maior por ser mulher, ou uma resistência, né? Às vezes a família não apoia. Também, Então, às vezes, não é só entendendo. a instituição. A instituição já está se modificando, mas a sociedade toda, né? Aos pouquinhos. Hoje na PM, nós podemos dizer que nós temos mulheres em todos os segmentos, vamos dizer. Nós temos mulheres, né, no radiopatrulhamento padrão, nós temos mulheres no trânsito, nós temos mulheres no policiamento rodoviário, nós temos mulheres pilotando, né, aviões, nós temos mulheres na polícia ambiental, nós temos mulheres no bombeiro, nós temos mulheres no choque. Então, nós temos mulheres praticamente em todos os segmentos da polícia militar. Na rota também? Então, na rota nós temos a parte administrativa. Ainda não temos na patrulha. Mas eu acho que isso daí, daqui a pouco vai acontecer. Talvez não seja o momento. E aí aquela questão, você tem que ter aptidão para aquilo, você tem que querer aquilo, né? Talvez se me perguntasse hoje, olha, você vai lá para a rota, vai comandar a rota. Eu não sei. Você tem que ter perfil para aquela função. Não é assim só por ser mulher ou só por ser homem. Você tem que ter o perfil para você atuar naquele segmento de policiamento. Né? Que eu acho que isso é o mais importante. Às vezes não é só também uma questão técnica, né? Mas é uma questão também psicológica e emocional. Que você tem que saber e ter a clareza das decisões que você vai tomar. Agora, eu vou querer saber, depois da passagem do 7º Batalhão, onde você está hoje. Mas antes eu quero lembrar quem está nos assistindo, para não esquecer de curtir o nosso vídeo, de seguir o canal da Move Centro, que é onde fica hospedado o nosso podcast, e acionar o alerta para vocês ficarem por dentro sempre que subir um episódio novo. Então, Tenente Coronel, hoje onde está a Tenente Coronel? Hoje eu estou numa função administrativa, né? Eu estou como chefe do Estado-Maior do CPA-M1, que compreende aqui a área do 7º Batalhão, do 13º Batalhão, do 11º Batalhão e do 7º BAEP. Mas agora é uma função mais administrativa. Né? Estou com 32 anos, quase para 33 anos de polícia. Eu acho que tudo é propósito de Deus. Eu falo que tudo na minha vida, nada foi por acaso, tudo foi
foi Deus que foi encaixando, Sim. né? É como eu falei, eu vivi dias de glórias aqui, com minha realização profissional, se deu aqui no 7º Batalhão, Sim. né? E hoje eu estou fazendo essa missão Uhum. administrativa que dá o suporte para esses policiais Sim. que estão na rua, né? Que eu acho que até é muito inteligente da parte deles, porque estar hoje nessa posição, porque em cada passagem dessa que você comentou, são habilidades novas. Que, por exemplo, no interior, o cenário é outro. A gente desenvolve habilidades diferentes desse relacionamento com pessoas diferentes. Aí, o 7º Batalhão, acho que foi uma nova academia do Barro. Foi Um upgrade. Foi uma Harvard. Foi um bom É upgrade. uma bagagem de conhecimento e experiência que agora as pessoas conseguem compartilhar, aproveitar a sua experiência, né? Todo esse caminho. É uma bagagem, né, que você Nossa, carrega, né? nossa. Então, agora eu também posso passar esse conhecimento também, Sim. que eu acho que é importante. Eu gosto muito disso, né? De você poder transmitir o seu conhecimento, deixar o legado, né? Uhum. Então, eu estou me sentindo também muito feliz nessa missão que eu estou hoje. Ah, que incrível. E aproveitando que... E querendo assim, ou não, tá envolvido aqui com as questões do centro, porque é que o CPM hierarquicamente ele, o 7º Batalhão. 7º Batalhão faz parte da onde o- você está trabalhando. O né? CPAM-1, ele fica localizado ali na Vergueiro, e hoje ele está sendo comandado pelo coronel Gonzaga, né? Uhum. E eu estou ali como chefe do Estado-Maior. Uhum. E abrange toda essa área, né? Nervosa de... Do Sem centro, nervos, né? Do centro, né? Dessa sua experiência, pelo você está aproveitando, né, que a gente está puxando a sardinha aqui para nossa região, e aproveitando toda essa experiência, o que faltaria assim, para a gente melhorar ainda mais? Assim, como a sociedade poderia ajudar? O que a gente poderia fazer para que essa melhora seja contínua, para não deixar voltar o que era antes, essa insegurança, essa sensação de segurança que as pessoas falam tanto, né? Nós temos muitos desafios a serem enfrentados, né? Aqui na área central, por essa megalópole que é a cidade de São Paulo, enfrenta muitos desafios, moradores de rua, né? Pessoas com dependências químicas, às vezes locais que não estão regularizados, né? Muita coisa está acontecendo, mas a sociedade como um todo sempre pode auxiliar. Né? Todo esse sucesso que nós tivemos aqui na área do 7º Batalhão não foi somente da polícia. Né? Eu falo que o governo do estado nos auxiliou muito, a prefeitura nos auxiliou muito, as parcerias nos auxiliaram muito. Né? Eu falo, uma atividade delegada que foi implantada, né, por meio de um convênio do governo do estado com a prefeitura de São Paulo, fez com que, por exemplo, eu tivesse um outro batalhão por dia trabalhando aqui na área central. Uhum. Então, hoje, esse grande número de policiais, né, que estão aqui na área central também se deve a essa união de esforços, né? Porque o policial ele está no seu horário de folga, ele voluntariamente se inscreve para vir trabalhar. E com isso, né, ele tem um percentual a mais no seu salário. Sim. E aqui na área central, esse percentual ele é diferenciado. Imagina. Então, o policial ele vem para cá, para a área central, né, para contribuir. Né? E nós vemos policiais de outras regiões, de outras áreas que vêm aqui para o centro de São Paulo para agregar, aumentar essa sensação de segurança. Né? Nesse carnaval, né, a gente pôde ver, né? Tinha muito policiamento, muito. Aí a gente ouviu o problema lá da Paulista, que teve aquele empurra-empurra e tal, mas assim, de criminalidade, sempre vai ter os batedores de carteira, mas vários foram pegos, e a gente se sentiu à vontade para tirar foto, né? Ainda mais a gente que estava próximo de casa ali e tal, falou, olha que legal que tinha a polícia no Aroche, na República, onde tinha isso que você falou, é super real, né?
tipo assim, dava pra sacar o celular, porque Antigamente, tava a gente saía sem próximo. celular. Era Exato. impossível, né? É. Mas a gente pede ainda, né? Que as pessoas Sim. fiquem bastante atentas com relação aos sim. celulares. Não dá pra né? sair assim na República. Olha, Não, gente. não, mas é que quando você Não. tem essa sensação de segurança e com as pessoas próximas, você se sente mais à vontade de fazer uma coisa. E é muito doido isso, porque outro dia eu tava passando na rua e já não tinha, a gente já meio que fica meio Com medo, né? com medo. Porque a gente fica mal acostumado. É, que a gente fica mal acostumado, que tá sempre próximo. Né? Mas, Antônio, pegando o gancho, né, da sua pergunta para Tenente Coronel Rosimeire sobre apoio, né, das sociedade. pessoas, da sociedade. E eu me lembro na época, e isso ficou muito marcante, assim, para mim, que em uma das nossas conversas, não sei se você vai lembrar, vamos ver, mas quando estavam implantando a atividade delegada, foi um grande trabalho do 7º Batalhão e da 2ª Companhia em conversar com os comerciantes aqui da região para que pudessem ser pontos de apoio para os policiais militares. Porque o que acontecia, né? Me corrija se eu estiver errada. Muitas vezes esse policial que era do interior, né, a grande maioria vem do interior para cá, né, da 2ª Companhia, e às vezes ele fica acomodado ou aqui na 2ª CIA, ou acaba alocando um hotel, né, um quarto de hotel, ou um Airbnb, o que for. Mas, às vezes, enquanto ele estava trabalhando, ele tinha que ter um momento de descansar um pouquinho, comer, tomar uma água, ir ao banheiro. E muitas vezes os comerciantes não cediam o espaço para que eles pudessem ali tomar uma água e ir ao banheiro. E foi um grande trabalho feito, né, da 2ª Companhia com o 7º, conscientizando esses comerciantes. Então, eu acho que isso também ajudou demais nessa receptividade dos policiais militares aqui na área central. É como a gente sempre fala, né? Essa parceria com a sociedade civil é muito importante, porque todos contribuem para a segurança. O policial militar, imagina, né? Nós já temos uma dificuldade por sermos mulheres para achar qualquer lugar para poder fazer, às vezes, né, suas necessidades fisiológicas e tudo mais. Imagina você com cinturão, com colete, com não sei o quê. Você não pode parar em qualquer lugar. Você tem que ter uma segurança, né, um pouquinho melhor, um local mais adequado, um local mais reservado, né? Você fica vulnerável. Né? Porque você fica vulnerável. Nós que trabalhamos com segurança, a todo momento a gente tem que ficar atento. Né? E isso daí também foi uma iniciativa muito positiva dos comerciantes, né, que eu quero ser um ponto de apoio para vocês, policiais militares. Né? Então isso daí foi uma iniciativa muito boa, muito positiva para nós policiais, né? De sermos bem acolhidos, né? Isso daí foi fantástico também. O acolhimento foi essencial, né? Foi muito bom. Eu acho que quando a comunidade aqui entendeu que é Estado, os empresários e a comunidade em si, o centro começou a virar. Porque precisa que todo mundo faça um pouquinho, que aí a gente consegue chegar em algum lugar. Não está 100%, mas quando encaixou, começou, aí a gente começa a ver essas parcerias que acontecem, os comerciantes, a sociedade civil participando de reunião do CONSEG, do Conselho Participativo, estando engajado ali. E isso é que faz toda a diferença, porque uma formiguinha não faz nada sozinho, né? Não. Precisa de todo mundo junto. Quando você começa a ver a mudança, né? Você fala, tá dando certo. É positivo, né? O movimento que foi feito, que está sendo feito, e que eu tenho certeza que vai continuar aí por muitos aqui tempos. É visível e eu acho que vai virar case para outros lugares. Para outras regiões problemáticas, desafiadoras, como era o centro de São Paulo. Nós tivemos várias visitas, né, de outras polícias para cá, para ver essa mudança que nós conseguimos fazer aqui, né, na área central de São Paulo, como case, né? Estão sendo case para outras polícias para ver quais foram as iniciativas, né, que foram adotadas aqui para eles levarem lá para os seus estados, né, e até internacionalmente, né, para tentar levar essa melhoria para lá. Mas realmente, Ana, essa conexão, né, de esforços, e isso funciona, né? Porque eu falo comigo, né, que é uma briga do bem contra o mal. Então a gente tem que se posicionar. Que lado que você está? Sim. Né? O policial, ele está ali para agir a seu favor, né? Como cidadão, né?
como sociedade, mas ele não pode apoiar coisas ilícitas, coisas Sim. erradas. Né? Então, e você também tem que ter esse olhar, né? Que o policial militar, ele está ali como um apoio, né? Uma pessoa que está ali do seu lado, entende? E aí a gente consegue caminhar junto. E eu acho que essa conexão é que deu certo, que está fazendo as coisas acontecerem. Temos muitos desafios ainda a serem enfrentados, mas a gente está muito bem, né? Como a Isabela mesmo disse, nossos índices criminais estão praticamente todos no verde. Nós temos assim uma queda de décadas que nós vivemos aí, né? Então, assim, isso daí são quebras de paradigmas que nós estamos fazendo, né? Nós todos juntos estamos conseguindo fazer essa mudança. Não, é visível, a gente está extremamente feliz. A gente que mora aqui, né? A gente celebra todos os dias. A gente consegue sair. Ontem a gente chegou, era 10 e pouco, fomos comer próximo de casa, voltamos a pé. Agora eu não tinha medo de carregar o computador, agora eu carrego para cima e para baixo. Mas é como a Tenente Coronel falou, não quer dizer que é para ficar dando mole. Exato, também. E eu lembro que o Coronel Arruda, que trabalha na subprefeitura, ele é nosso interlocutor lá no Conselho Participativo, que eu sou conselheiro. E aí uma vez ele falou uma coisa que eu guardei isso para mim, que ele fala assim, que o mundo ideal é assim, é o policial, a gente conhecer, cumprimentar, saber o nome, ele saber seu nome. Ele falou assim, que esse é o mundo ideal do policiamento regional, assim, né? Eu falei, vou começar a guardar o nome de todo mundo, me apresentar. A gente fala assim, né, que a oportunidade faz o ladrão, vamos dizer assim, né? Sim. Então a gente tem que estar realmente atento. Hoje a gente vê que a tecnologia ela tem ajudado muito a gente, mas tem pessoas que estão totalmente dispersos de tudo, né? Às vezes ele está atravessando uma rua, com o celular na mão, andando, você correndo o risco aí nem é ladrão, de ser atropelado. De acontecer coisas assim. Então, né? Se você, não estou dizendo que você não pode usar um celular, você pode usar o celular, mas, né? Fique atento ao seu redor, não evite situações desagradáveis, né? Acho que é importante isso. Isso é claro. E até aproveito para dar os parabéns e agradecer muito por esse movimento, porque olha, e eu conte comigo para divulgar e espalhar isso para o mundo. E às vezes a gente fala muito, porque o Brasil, porque São Paulo, porque o centro. Aí você começa a ver na internet, lá na Itália e na França, aqueles batedores de carteira que não tem sossego. Pickpockets. A gente não tem pickpocket. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Daí a gente fala assim, nossa, realmente a gente está caminhando para um padrão internacional até melhor em alguns lugares, né? São Paulo é lindo, esse centro de São Paulo é maravilhoso, com pontos históricos extraordinários, né? E no que nós estamos vendo agora, as pessoas vendo essa beleza de mais de perto, né? Então, para nós é motivo de muita satisfação, porque isso daí também é uma união dos esforços, não só da Polícia Militar, mas de todos os envolvidos nos órgãos de segurança. E isso também, né, demonstrou uma conexão, uma aproximação, que isso também é importante, né? Para que cada um faça o seu papel, né? Então, tudo isso meio que está trazendo... sensacional. A gente vê assim, que no primeiro momento era um problema de segurança pública, né? A gente precisava. E agora a gente percebe que até mesmo a incorporação, a instituição Polícia Militar, ela vem trabalhando em novas frentes. Por exemplo, o hub, né? O encaminhamento dessas pessoas, né? Em vulnerabilidade e o quanto esses policiais muitas vezes levam essas pessoas até os hubs. Então, olha como passou, a gente talvez possa assim dizer, ultrapassou a questão de segurança para uma questão mais humana, né, humanitária. Você vê a Polícia Militar mais humana? Por exemplo, né, toda situação de desordem acaba gerando, numa grande metrópole de São Paulo, acaba gerando problemas de segurança. Né? Quando isso está muito evidente, foi o que aconteceu. Uma injeção de operações, de policiais, né, de planejamento para tentar fazer com que essa situação, né, se dissemine. Encontrasse uma solução para ela. E aí, o que aconteceu? Isso aconteceu. Né, foi uma reunião de esforço, né, tanto do governo, né,
do governo estadual, do municipal, dos órgãos de segurança, das agências de saúde, de assistência social, para que essa situação se resolvesse. Né? Essa questão do hub, o que acontece? Nós tivemos aqui operações chamada Operação Resgate, onde nós nós identificávamos as pessoas que eram procurados da justiça, né? Pessoas que estavam em descumprimentos de medidas cautelares, né? E pessoas que também estavam precisando desse apoio. Estavam ali perdidas. Estavam ali perdidas, procurando ajuda, e a Polícia Militar, né, a polícia e todos os envolvidos aí com relação à segurança, conseguiram enxergar isso e fazer essa separação. Né? Nós tivemos um trabalho, às vezes, de qualificação de pessoas que estavam aqui no centro. Né? O que é? É problema de polícia? É problema de polícia, então vamos conduzir desta forma. É problema de moradores de ruas? Vamos conduzir para essa situação, junto com os outros órgãos. Não estou falando que a Polícia Militar fez isso sozinha. Né? Os outros órgãos envolvidos também fizeram essa condução. Né? E a Polícia Militar, todo esse movimento, ela fez a condução, que a gente fala que é abordagem humanitária, que é no sentido de fazer essa condução voluntária dessas pessoas que são dependentes químicos para o hub de cuidados. Né? Então, isso daí trouxe um trabalho muito positivo. Isso é contínuo, né? Vem acontecendo desde que foi instituído, ele acontece continuamente. Continuamente está sendo feito esses encaminhamentos, né? Mas aí ele tem que ser de forma voluntária. Então, você faz aquela abordagem, mas aí depende da pessoa, se ela quer ou não quer. Mas isso tem refletido muito positivamente, porque as pessoas às vezes estão ali sem caminho, e você chega como, né, um amigo, uma pessoa que pode apoiá-lo e pode encaminhá-lo. E ali, né, as pessoas da saúde, elas fazem, então, o devido encaminhamento. Que incrível. Agora eu queria trazer aqui um tema à mesa sensível, que a gente está no mês das mulheres, né, e uma reflexão sobre o feminicídio, que eu acho que é importante também a gente refletir para as pessoas que estão nos assistindo. E teve uma das publicações que alguns batalhões compartilharam, que de 2025, né, até 2026, a estatística que eles deram é que 4 mulheres por dia morrem no Brasil. E teve um aumento, foram 1.470 mulheres mortas neste período. O que a Polícia Militar auxilia na questão do feminicídio? Infelizmente, é um crime que choca, né? Todos os crimes chocam, mas o crime, né, o homicídio, né, que é praticado contra a mulher, é um crime que realmente toca, porque a mulher ela não pode falar não. Né? A gente percebe que muitas vezes esse tipo de crime, eles acontecem, né, no ambiente familiar, né, no ambiente doméstico. O agressor muitas vezes é o companheiro ou é o ex-companheiro, né? Então a mulher, ela às vezes por uma dependência econômica não se vê, se vê sem condições de sair daquele ambiente, e muitas vezes acontece isso. Nós estamos aqui nesse momento e pode ser que uma mulher está sendo vítima de feminicídio. É muito triste essa estatística. A gente espera que isso né, se estagne, que a gente consiga melhorar esses números, porque realmente é muito ruim. Né? Mais 4 mulheres por dia sendo vítimas de feminicídio, mais de 1.000 mulheres no ano no Brasil sendo vítimas de feminicídio. É uma situação muito triste. Acho que eu não preciso falar disso, né? Todo mundo aqui acompanha aí a mídia, vê os casos horrorosos, né? Parece que, não sei se tem mais mídia agora ou se está aumentando, né? Porque criou-se um movimento muito forte, e a gente percebeu até nesse mês das mulheres como as campanhas deixaram de ser uma coisa festiva, tal, para fazer alertas e conscientizar. Não, esse trabalho é muito importante, né? Essas campanhas de conscientização,
A Polícia Militar, hoje, ela tem a Patrulha Maria da Penha, que é uma patrulha feminina, que acompanha de perto esses casos, né, onde já aconteceu, né, então eles fazem esse acompanhamento, ou também elas são encaminhadas para casos de vítimas de feminicídio ou vítimas de violência doméstica e tudo mais. Hoje, nós temos o Copom, que também ele tem uma cabine lilás, que nós falamos, né? Essa cabine lilás é quando você, sendo vítima, né, de uma situação de violência, mulher, você vai ser conduzida para essa cabine lilás, onde lá vai ter uma atendente mulher com muita experiência, com muita bagagem, né, com muita técnica, com muita sensibilidade com relação a esse assunto, para atender, para orientar essa mulher e até mesmo acompanhar, conduzir. Né? Então, essas são as iniciativas que a Polícia Militar tem adotado. O governo do estado lançou um app Mulher Segura, né? Que também é uma outra iniciativa, né? Para as mulheres que, por alguma forma, se sentem reprimidas, né? Busquem apoio. Esse aplicativo, ela fala com a polícia, se ela precisar. Lá nesse aplicativo, ela tem condições de ser atendida, de ter orientações, e até mesmo, junto com o Poder Judiciário também, uma outra iniciativa muito positiva, que é a colocação de tornozeleira nesses agressores. Né? Eu vi isso essa semana. Então, isso daí é uma coisa muito positiva. Porque aí é um controle que, se aproximar, já tem um controle, né? Porque às vezes a mulher tem a medida protetiva, mas acaba a pessoa se aproximando e acaba acontecendo o que acontece, né? E aí ela tem condições de fazer o acionamento e uma viatura, porque aí já tem uma atenção maior para essa mulher. Né, que tem a medida protetiva. Então, o que a gente pede é para que essas mulheres que estão caladas, que estão, de alguma forma, sem coragem de buscar ajuda, que não façam isso. Busque apoio. Né? Busque apoio. Ela não está sozinha. Tem muitas pessoas aqui para ajudá-las. Né? E a medida protetiva é uma forma dela ser ajudada, né? Porque a gente não pode brincar com uma coisa tão séria como essa, né? Às vezes ela tem dúvida, ela fica pensando, será que eu sou um caso de violência ou será que isso é normal? Você viu o áudio da menina que foi estuprada no Rio de Janeiro, que ela liga pro irmão e fala, eu acho que fui estuprada. Ela nem tem certeza. Então, às vezes, o aplicativo tá, a pessoa que chega lá com informações que ela fala, eu me encaixo nisso aqui, eu preciso de ajuda. Porque às vezes ela acha que é normal. Muitas vezes a vítima, ela acha que ela foi a causadora daquela situação. E muitas vezes, por exemplo, a gente fala, claro, feminicídio, mas a gente fala de agressão contra a mulher, muitas vezes acha que é só agressão física, mas aí você tem a psicológica, você tem uma violência emocional. Então são vários tipos de violência que a mulher pode sofrer. E ela vai evoluindo. E ela vai evoluindo. Começa com uma fala mais áspera, talvez, um grito. E aí pode evoluir, claro, para uma agressão realmente física e até a morte da mulher. É importante essa pessoa identificar os sinais de alerta, né? Por exemplo, controle. Não, você não vai fazer isso, não. Presta atenção, presta atenção. Ciúme excessivo, ele me ama, isso, aquilo. Presta atenção. Será que ama tanto assim? Será que não é um controle? Será que não é um tipo de violência psicológica que ela já tá sofrendo, né? Então, presta atenção nesses sinais, né? Ameaças. E aí, se partir para violência física, aí não tem nem o que falar, né? São sinais que tem alguma coisa errada, né? Procure ajuda. Você pode fazer denúncia no 190, né, onde você pode ser atendida, você vai receber a devida orientação, né? E as pessoas que presenciam, que não é comigo, mas eu presenciei, eu posso também fazer a denúncia. Pode, tem o 180 também, que é um outro número que pode ser encaminhado às denúncias, né? E ali você vai ter um atendimento, né? Inclusive nos bares e restaurantes, quando você vai ao banheiro, pelo menos sim, nos que eu vários, frequento, você tem ali um papel que, se você se sentir constrangido ou não, chame algum garçom, algum atendente ou gerente do local,
Peça ajuda, né? e peça ajuda, parece que até é o símbolo. É o sinal do amor. É o sinal Sim. assim, ó. Então, mulherada, fica esperta, ó, o sinalzinho. É. Eu tô muito feliz, tô muito animado. Isa, pra gente terminar, você tem mais alguma pergunta para a nossa convidada especialicíssima? Eu tenho. Uma vez eu escutei de um comandante que o olhar uma mulher que está no comando da Polícia Militar, ela tem uma ação muito mais institucional de parcerias, e um homem, quando está no comando, né, na Polícia Militar, ele ele é muito mais, as ações dele são muito mais de comando, de patrulha. Você concorda ou não com essa fala? Eu acho assim, a gente tem que ver aí o papel da mulher e o papel do homem, não é? Porque a técnica, tanto o homem quanto a mulher, ela vai ter, né? O conhecimento técnico, o conhecimento profissional. Mas é aquilo que eu te falei, né? Eu falo não, mas eu falo às vezes não sorrindo. Adorei. Talentos. Eu adorei. Agora eu vou usar isso. Eu falo não, mas eu falo não sorrindo. O homem fala não. Tá tudo bem, né? Agora a mulher fala não. Né? E não vai mudar o não, entende? Não é não. Não é não. Não é não. Ana, para a gente encerrar. Eu só queria muito agradecer você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente nesse mês super importante, que é o mês das mulheres. Eu acho que serve como inspiração para as meninas que querem ter uma carreira policial, que pode ser policial, que por mais que a gente tenha evoluído muito ainda nessa questão de o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher, ainda tem muita gente que provavelmente fala assim, mas eu não posso fazer isso. Então, você vir aqui mostrar que há anos você está e chegou a patente que chegou e fez o que fez pelo nosso centro, é só um motivo de orgulho por estar aqui com a gente. Muito obrigada, Tenente. Muito obrigada, muito obrigada. Também quero agradecer muito, dar os parabéns, não só pelo trabalho no 7º Batalhão, como na sua vida toda. É uma honra recebê-la aqui, uma salva de palmas. Parabéns, obrigada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Vocês realmente são fantásticos, né? Esse reconhecimento de todo esse trabalho, né? Não só meu, mas de toda uma equipe maravilhosa, né? De policiais aguerridos, esse trabalho que a Polícia Militar arduamente, diuturnamente faz, não só aqui no centro de São Paulo. Eu sei que vocês têm um carinho muito especial, mas eu tenho que falar também no nome da minha instituição, né? Diuturnamente nos 645 municípios de São Paulo, sempre buscando proteger pessoas, salvar vidas, né? Procurar realmente passar essa percepção de segurança para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Isso daí é missão, né? Então, eu me sinto muito feliz e honrada de estar aqui com vocês e podendo falar um pouquinho do meu trabalho. Muito bom. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado quem ficou com a gente até agora. Continuem com a gente, vejam os episódios que se passaram e até a próxima. Beijo. Até. Tchau, Beijo. tchau.